Muito bem, sejam todos bem-vindos à Faculdade Teológica Bereanos, tá? Hoje estamos concluindo o curso ou a disciplina Noções Básicas em Filosofia Cristã. O meu nome é Luciano Firmino, tenho formação em Teologia e também sou mestre em Filosofia. Nessa última aula, nós vamos estudar a filosofia se relaciona com a teologia, tá? Estudamos já o que existia antes da filosofia, já fizemos essa abordagem na primeira aula. Na segunda aula, falamos sobre o que é filosofia, o que é mitologia, o que é ideologia e o que é religião. Sobre essas pequenas definições, eu vou trazer aqui para vocês um livro que vai me ajudar a caminhar mais nesse assunto, tá? Já vou dizer. Na terceira aula, falaremos sobre os principais filósofos que creem em Deus e o que é, na verdade, história da filosofia. Então, nessa última aula, iremos estudar a filosofia. É amiga ou é inimiga da teologia? Então, toda a nossa cronologia, ela caminhou justamente para essa conclusão. Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas, de uma forma geral, não estão mais se questionando em prol ou em busca da verdade. As pessoas hoje utilizam a filosofia de maneira totalmente distorcida, questionando a realidade. Eles não questionam para conhecer a realidade, eles questionam para desconstruir a realidade. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos novamente recuperar essa necessidade de conhecer, de dominar essa ferramenta da filosofia, que agora, atualmente, está nas mãos de diversos grupos anticristãos, antibíblicos, tá? E a gente está perdendo a batalha para a fé, estamos perdendo a batalha cultural, estamos perdendo a batalha espiritual, porque estamos desassociando filosofia, história, teologia e apologética. Estamos rejeitando as contribuições, os objetivos, essas ferramentas que nós temos que ter dia após dia. Tá? Quis também conduzir esse curso não somente no plano teórico, tá? Isso é necessário, obviamente, mas também no aspecto mais prático, no aspecto em que você possa desenvolver através dessas pequenas pequeno contato, né, com um tema tão abrangente, tão complexo que é a filosofia. Então, eu acredito que estamos realmente chegando ao fim, com um objetivo já bem estabelecido, e espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, entre em contato com o diretor e o reitor da faculdade, Jacques Moraes, ou comigo especificamente a respeito dessa disciplina, tá? Noções básicas em filosofia cristã. Sobre isso, quando a gente está definindo temas específicos sobre conceitos, né? O que significa ideologia? O que significa religião? O que significa mitologia, né? A gente precisa definir os termos para depois daí não ficar criando ambiguidades, né? E eu quero trazer aqui para vocês o dicionário de apologética e filosofia cristã da editora Vida, escrito por Stephen Evans, certo? Esse dicionário de apologética e filosofia da religião é importante para quem estuda filosofia cristã. Trago aqui para vocês o que ele diz sobre o que é filosofia. Já oferecemos a vocês o nosso entendimento sobre filosofia, mas aqui nós estamos agregando, trazendo mais informações sobre essa palavrinha, filosofia. E também, dentro dessa questão, vamos trazer aqui a definição dessa obra, que ele fala sobre filosofia da religião. Veja o que ele diz sobre filosofia.
De acordo com William James, a filosofia é simplesmente um esforço obstinado e incomum para pensar com clareza e profundidade sobre questões fundamentais. Curiosamente, todos os termos que definem a filosofia são objetos de debates filosóficos. No Ocidente, a filosofia pode ser identificada com o tipo de atividade promovida por Platão, Aristóteles, David Hume e Immanuel Kant. Ela também pode ser identificada por sua referência às questões fundamentais, como o que é conhecimento, que é a questão da epistemologia, né? A origem do conhecimento. Podemos conhecer as coisas ou não? O que é realidade? Que é a questão mais voltada à metafísica. O que é o bem? A questão voltada à ética. Tudo isso nós fizemos menções, né, no decorrer das aulas anteriores, tá certo? Apesar de muitas pessoas fazerem uma distinção rígida entre filosofia e teologia, há importantes sobreposições entre as duas referentes aos assuntos tratados. Uma forma de distingui-las é por meio do seu público-alvo. Um pensador que se dirige a uma comunidade religiosa e pode conjecturar as autoridades reconhecidas pela comunidade teologiza. O mesmo pensador, ao dirigir-se a uma comunidade mais ampla, filosofa. Sobre filosofia da religião, esse livro traz o seguinte, que é sobre nosso assunto, né? Ramo da filosofia que procura entender e avaliar de maneira crítica crenças e práticas religiosas. Os filósofos da religião debatem sobre a existência de Deus, a natureza da religião, a possibilidade da vida após a morte, abre aspas, e pontos de vista específicos sobre a vida após a morte, como a reencarnação e ressurreição, fecha aspas, e várias outras questões levantadas pelas grandes religiões mundiais. Então, o livro que nós estamos citando aqui é Dicionário de Apologética e Filosofia da Religião. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que eu tenho ele em PDF, tá? Eu vou tentar adquirir obra física, que eu prefiro mais para escrever. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui se dá para aparecer aqui. Acho que não vai dar por causa do brilho do notebook, né? Dicionário de Apologética e Filosofia da Religião. Tá? Isso aqui para vocês. Aqui, ó. Steven Evans, né? Aqui, ó. Editora Vida. Isso não dá por causa do brilho, né? Mas dá para ver um pouquinho rapidamente o nome. Tá vendo? Pronto. Ok. Vamos ver o nosso PDF, tá? Vou fazer a leitura do PDF. Então, filosofia se relaciona com teologia. O que vocês acham? Seria possível a união, a amizade, a comunhão de filosofia e teologia? Sim ou não? Bem, nós entendemos que sim. Por quê? A filosofia frequentemente se relaciona com a teologia, especificamente no contexto da filosofia cristã. A filosofia busca compreender aspectos fundamentais, essenciais da existência, da verdade, da realidade, por meio da razão e do pensamento crítico, enquanto a teologia se preocupa com a investigação das verdades religiosas, da fé e da revelação divina. Essas duas disciplinas muitas vezes se encontram em diálogo, especificamente quando se trata de questões relacionadas à natureza de Deus, ao propósito da vida, à moralidade e ao significado da existência. Os principais pensadores da filosofia cristã frequentemente viam o relacionamento entre filosofia e cristianismo de maneiras diversas, mas muitos deles reconheciam a importância de integrar a razão filosófica com a fé religiosa. Alguns pontos de vista notáveis sobre essa união incluem, ou seja, existe sim realmente uma união saudável entre filosofia e teologia. Já trazemos aqui para vocês as contribuições que eles fizeram ao cristianismo e ao Ocidente, né? Bem, sobre Agostinho de Hipona, né, isso é óbvio, Agostinho foi um dos primeiros grandes pensadores cristãos a integrar a filosofia greco-romana, especificamente o platonismo, com o cristianismo. Ele via a filosofia como uma aliada útil na busca pela verdade religiosa e no esclarecimento das doutrinas cristãs.
Temos também Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um dos mais influentes filósofos e teólogos medievais, procurou integrar a filosofia aristotélica com o pensamento cristão. Ele argumentava que a razão humana e a revelação divina são complementares e podem levar ao conhecimento de Deus e à compreensão da verdade. Santo Anselmo. Santo Anselmo é conhecido por seu famoso argumento ontológico para a existência de Deus. Ele via a razão como um meio pelo qual se pode chegar a Deus e acreditava que a fé busca entender o que já se crê. Bem, deixa eu fazer um rápido comentário, tá? Sobre Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e Santo Anselmo. E outros também que eu não citei. De uma forma assim muito rápida, tá? Veja só, esses pensadores filosóficos, tá? Eles de fato nos deram contribuições inimagináveis, tá? Ricas e preciosas. Tudo bem, ótimo, né? Muito profundo as suas teses, né? Mas existe um problema muito grande. Por quê? Eles utilizaram a metodologia da filosofia para defender, a princípio, a religião do catolicismo. E, nesse aspecto, existe um aspecto negativo. Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão pegando a metodologia filosófica para dar justificativas racionais sobre o cristianismo, entre aspas, porque, na verdade, na intenção deles, eles estavam defendendo a Igreja Católica. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? E eu vou mostrar aqui a vocês aqui a realidade, certo? Em contrapartida, observe vocês, esse é o grande mal da filosofia medieval, porque eles usam a filosofia não a princípio para defender as escrituras ou Deus, mas eles usam para acobertar a figura da Igreja Católica, né? E por meio disso defender, né, as doutrinas, as heresias do catolicismo. Por isso, quando você vai falar para um católico que as crenças do catolicismo estão essencialmente, totalmente contrário à palavra de Deus, eles não vão estar nem aí para você. Porque a sua formação, ainda que eles sejam leigos, a formação do próprio catolicismo foi se usufruir da filosofia para distorcer as escrituras e unir a um dogmatismo da tradição religiosa. Aí sim, essa filosofia é totalmente sem fundamento e não vale a pena. Mas eles trouxeram contribuições quando eles buscavam falar sobre realmente a pessoa de Deus. A grande questão aí é o seguinte, é que quando os reformadores surgem na história, eles não vão utilizar as filosofias da Grécia. Eles vão utilizar a maior de todas as filosofias que esses medievais católicos deixaram de buscar, que era os próprios escritos do Novo Testamento. O entendimento e a metodologia e os ensinamentos óbvios filosóficos do Novo Testamento, sem Platão, sem Aristóteles, sem Sócrates. Era Paulo, Pedro, João, o próprio Cristo. Então, os reformadores criam, ou pelo menos encontram, a maior de todas as filosofias que estava na cara de Santo Anselmo, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Eles se esforçaram tanto para unir a filosofia, para garantir a ideia de que a Igreja é a salvadora da humanidade, a Igreja Católica, mas fosse se distanciando das Escrituras. E por meio da graça e misericórdia de Deus, Deus levanta homens e para eles descobrirem a verdadeira filosofia, que era por meio das Escrituras. Então, eu quero trazer para vocês essa noção, porque muitas vezes a gente mergulha
no estudo da filosofia cristã e fica admirando Agostinho, esquece dos escritos de Paulo, admiramos Tomás de Aquino, esquece do Evangelho de João, admiramos trabalhos bons e esquecemos que fizeram trabalhos ruins de Santo Anselmo, esquecemos os ensinamentos óbvios de Pedro, de Mateus, de Marcos, Lucas, enfim. Então, eu estou mostrando a vocês que a gente precisa ter a noção por onde devemos caminhar. Estudar filosofia é bom, mas ela tem que estar alicerçada com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento. Quando a gente desprende eles, acabamos caindo no catolicismo. E isso é um grande perigo. Pois muitas pessoas pensam que o catolicismo, por amarem a verdade, entre aspas, acabam deixando a fé protestante por conta de uma má interpretação e de não verem a realidade. Então, a reforma protestante encontrou a maior de todas as filosofias que os medievais tentavam, né, pelo menos a princípio, no aspecto positivo, entender, mas deixaram isso. Então, voltamos aqui ao texto que eu preparei para vocês. Esses pensadores enfatizavam que a filosofia e a teologia não eram mutuamente excludentes, ou seja, não era contraditório unificar filosofia e teologia, mas sim que poderiam se complementar na busca da verdade e na compreensão do divino. Eles defendiam que a razão humana e a revelação divina não se contradizem, mas sim se apoiam mutuamente, cada um contribuindo para um entendimento mais completo da realidade da fé. Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: os medievais, que eram filósofos e católicos, defenderam muitas vezes a fé cristã, né, a Trindade, por exemplo. Ok, perfeito, por meio de palavras, argumentos filosóficos. Mas quando esses mesmos indivíduos começaram a defender purgatório, começaram a defender orações pelos mortos, a defender que Maria é mãe de Deus, a defender essas heresias por meio da filosofia, aí a gente precisa realmente acordar e perceber que isso não é filosofia, isso é heresia. Eu acredito que essa minha última colocação explicou mais esse ponto, né? Entender que a filosofia pode servir para o bem e para o mal. Então a gente precisa ter o dom de discernimento de espírito para não cair nesses enganos que as religiões estão construindo dia após dia e se esquecem da palavra de Deus, que e está acima de qualquer coisa, ok? Deixa eu ver aqui se temos mais algum assunto a desenvolver. Temos. Dentro da tradição da religião evangélica, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa configuração, né, evangélica, protestante. Há vários teólogos e pensadores cristãos que contribuíram significativamente para a reflexão filosófica dentro desse contexto. Embora nem todos sejam tradicionalmente considerados filósofos, no sentido estrito do termo, muitos deles desenvolveram teologias sistemáticas e abordaram questões fundamentais que têm implicações filosóficas. Aqui, alguns exemplos. Eu, particularmente, escolhi alguns, tá? Mesmo que eles não tenham diplomas ou cursos específicos da área da filosofia, porque existe assim, definição. Filósofo é só quem, atualmente, filósofo é só quem tem diploma. Por exemplo, eu tenho um diploma de filosofia. Eu sou filósofo? Sou, segundo esse conceito atual. Mas no conceito grego original, ser filósofo é uma pessoa que buscava a verdade. Ou, no mínimo, encontrou a verdade e tenta revelar às pessoas a verdade. Então, nesse segundo conceito, João Calvino, John Edwards, Albert Plantinga e muitos outros, até mesmo você que talvez não tenha um curso, uma diplomação, é um filósofo. Não por questionar a realidade. Não, na verdade, não por distorcer a realidade, mas por questionar a realidade para encontrar a verdade. Então, nós começamos
com João Calvino. Vamos ao seguinte. Como um dos principais reformadores protestantes, Calvino desenvolveu uma teologia que incluía uma visão soberana de Deus, predestinação e a importância da graça divina. Suas obras, como Instituto da Religião Cristã, contêm reflexões profundas sobre questões teológicas que também têm implicações filosóficas. Temos também Jonas Edwards, um dos teólogos mais influentes da tradição puritano-americana. Edwards é conhecido por suas contribuições para a teologia reformada e suas reflexões sobre a relação entre soberania divina e liberdade humana. Seus escritos, como sermões e discursos, abordam questões sobre o livre-arbítrio e o mal, e a natureza da salvação, que também tem relevância filosófica. Também temos aqui Alvin Plantinga. Embora não seja tradicionalmente considerado um líder religioso, no sentido convencional, Plantinga é um filósofo cristão contemporâneo que tem feito contribuições significativas para a filosofia da religião. Ele é conhecido por seus argumentos a favor do teísmo, bem como sua defesa da racionalidade da crença religiosa. Nós temos também o Dr. Gordon Randall Clark. Ele foi um filósofo cristão e teólogo reformado que fez contribuições significativas para a filosofia da religião e a apologética cristã. Embora não seja tão conhecido como alguns dos teólogos mencionados anteriormente, Clark teve uma influência notável em certos círculos reformados evangélicos, especialmente nos Estados Unidos. Ele é conhecido por suas obras que exploram questões filosóficas em relação à teologia e à fé cristã. Algumas das principais obras do Dr. Gordon Clark, que tratam também de conteúdos filosóficos, incluem o seguinte: Thales to Darwin. Esse livro, Clark apresenta uma história da filosofia ocidental, desde os pré-socráticos até o pragmatismo americano de John Darwin. Ele aborda os principais correntes de pensamento filosófico e suas implicações para a filosofia cristã. Nós também temos o seguinte: Three Types of Religious Philosophies. 3 tipos de religião da filosofia. Nessa obra, Clark analisa e critica 3 abordagens distintas para a filosofia da religião: empirismo, idealismo e fideísmo, e argumenta a favor de uma abordagem racionalista. Ou seja, ele não é empirista, ele não é idealista, ele é fideísmo. Ele não é nem fideísta, ele é racionalista e revelacionista para a filosofia da religião, que está alinhada com a sua perspectiva teológica reformada. Nós também temos o seguinte: Gordon Hamel, Tim Weber and Eastern Christies. Esse livro, Clark aborda questões relacionadas à autoridade da Bíblia e à confiabilidade do texto bíblico. Ele defende uma abordagem bíblica e racionalista para a interpretação das Escrituras, rejeitando a abordagem mais liberal e crítica da Bíblia. Essas são apenas algumas das obras de Gordon Clark, que abordam questões filosóficas em relação à fé cristã e à teologia reformada. Suas obras são conhecidas por sua abordagem intelectual rigorosa e seu compromisso com a defesa da ortodoxia cristã, dentro do contexto da filosofia e da teologia. Esses são apenas alguns exemplos, e há muitos outros teólogos e pensadores dentro da tradição evangélica protestantes que também se envolvem em reflexões filosóficas e contribuições para o diálogo entre teologia e filosofia. Conclusão: refletir sobre o que existe antes da filosofia nos leva a reconhecer a importância das narrativas mitológicas, religiosas e ideológicas na formação do pensamento humano. As mitologias ofereciam explicações para o mundo e a existência antes do surgimento da filosofia, enquanto a religião fornecia uma estrutura moral e espiritual para a vida das pessoas. As ideologias, por sua vez, moldavam as perspectivas políticas e sociais e culturais da sociedade. A filosofia, por sua vez, surge como uma busca por respostas fundamentadas na razão e na reflexão crítica, buscando compreender a natureza da realidade, do conhecimento e da moralidade. Ela se distingue da mitologia e da religião e das ideologias que possuem ênfase na argumentação lógica e na investigação sistemática. Ao longo da história da filosofia, encontramos diversos filósofos que acreditavam em Deus, ou em alguma forma de divindade, desde os antigos gregos até pensadores contemporâneos como Alvin Plantinga,
muitos filósofos cristãos têm explorado questões teológicas e filosóficas em seus escritos. A história da filosofia é um estudo do desenvolvimento do pensamento filosófico ao longo do tempo, desde os seus primórdios na antiguidade até as correntes contemporâneas. Ela nos permite compreender as ideias, os debates e as contribuições dos filósofos ao longo dos séculos, traçando a evolução das ideias filosóficas e suas interações com o contexto cultural, político e social da época. A relação entre filosofia e teologia reformada é importante, pois ambas buscam compreender questões fundamentais sobre a existência e a verdade e a moralidade. Reconhecer essa relação nos ajuda a integrar a fé com a razão, buscando um entendimento mais profundo da realidade e da fé cristã, dentro de uma perspectiva intelectualmente robusta, teologicamente fundamentada. Deixa eu deixar aqui em cima sobre Gordon Clark. Pronto. Então, nós aqui terminamos o nosso estudo em a nossa disciplina em noções básicas de filosofia cristã. Queremos, por fim, trazer mais um detalhezinho sobre o Dr. Gordon Clark. Veja o que ele diz sobre a questão epistemológica. Na epistemologia, Clark era um cético empírico, concordando com David Hume. Os sentidos enganam, e não se pode confiar neles. Princípios universais e necessários vão além dos limites da experiência humana. Como Hume demonstrou, os sentidos nunca recebem impressão de uma conexão necessária. Assim, nada pode ser provado empiricamente, ou seja, não podemos provar nada por meio da experiência. Não podemos provar a existência de Deus por meio da experiência, por exemplo. Mas Dr. Gordon Clark duvidava de tudo que seus sentidos dissessem sobre o mundo externo. Clark acreditava que sem a revelação divina, sem a filosofia da religião, sem a Bíblia, sem as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, sem essa revelação divina, não podemos sequer ter certeza de que existimos. Ou seja, para o Dr. Gordon Clark, como filósofo, e termino citando esse importante estudioso, até admiro os trabalhos dele. Então, sem a revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nem sequer podemos dizer que existimos. Veja a importância que a filosofia cristã dá em relação à teologia. Ou seja, as escrituras, elas são a fonte de toda a verdade. Completamente. Então, filosofia e teologia são parceiras, são alicerces, são coisas fundamentais para entender mais profundamente as escrituras e assim poder ter realmente fundamentos sólidos para desenvolver uma apologética sadia. Então, concluímos que história, filosofia, teologia, cosmovisão cristã e apologética cristã são disciplinas, são estudos essencialmente fundamentais para todo cristão. Agradeço novamente essa rica e preciosa oportunidade de poder ministrar esse curso aqui na Faculdade Teológica Bereanos, cujo professor e diretor Jacques Moraes, né? Agradeço a todo o corpo docente, agradeço a vocês que estudam aqui, continuem nessa jornada, não parem de estudar. Forte abraço, bons estudos. Dúvidas, só entrar em contato pelo telefone comigo ou com o diretor e professor Jacques Moraes. Forte abraço e até breve.